Olá! Há mais de 60 dias, as primeiras praias do Nordeste começaram a ser tomadas por manchas escuras de óleo. Agora já são mais de 2.200 quilômetros de praias comprometidas em 78 municípios de 9 estados. A origem do óleo ainda não é conhecida. A Câmara abriu uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as causas e os responsáveis pelos vazamentos. Eu converso agora com o deputado João Henrique Campos, do PSB de Pernambuco, que protocolou o pedido de abertura da CPI. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado, como vai? Olá, Mariana, tudo bem? Uma satisfação estar aqui para falar de um tema tão relevante para o Nordeste brasileiro e para todo o Brasil, que é este vazamento de óleo que há 60 dias vem chegando na nossa região e precisa ser rapidamente contido e esclarecido. Deputado, a CPI começa forte, porque o senhor conseguiu mais de 260 assinaturas de deputados, muito mais do que as 171 necessárias, né? Exatamente. O regimento obriga que este direito da minoria, para ser garantido, tenha a necessidade de 171 assinaturas. Nós conseguimos 267 em apenas 24 horas. É a CPI que tem o maior número de assinaturas desta legislatura, maior do que a de Brumadinho, por exemplo, e que a gente entende que é fundamental ser instalada, porque trata-se, infelizmente, do maior desastre ambiental em extensão da história do país. E a Câmara dos Deputados tem a obrigação de participar desse debate, criar aqui um ambiente onde a gente possa ouvir os principais especialistas, referências, pessoas que estudam o assunto, para conduzir para a investigação do fato, identificar o que houve, poder analisar as medidas que foram tomadas pelos responsáveis e as que também deixaram de ser tomadas, e no final poder promover uma inovação legislativa para o Estado brasileiro ficar mais eficiente, mais moderno e mais ágil, tanto para evitar novos acidentes e, se acontecerem novos acidentes, que o Estado seja mais rápido e mais eficaz nas medidas de mitigação de limpeza das praias. Pois é, como é que o senhor viu a ação do governo federal quando começaram a aparecer essas manchas? A ação foi muito ruim do governo federal, ou a não ação. Foi no dia 30 de agosto, a data da primeira aparição no estado da Paraíba, logo em seguida no estado de Pernambuco, e a gente tem a primeira ação conjunta do Ministério do Meio Ambiente notificando as demais autoridades 41 dias depois, no dia 11 de outubro. Que foi quando o ministro Salles foi lá? Foi quando ele oficiou, através de ofício, outros órgãos e outros ministérios para notificar do problema. Inicialmente estava só o IBAMA, mas o Plano Nacional de Contingência, que ele é regulamentado por um decreto de 2013, ele prevê a ação em, no máximo, 48 horas deve iniciar. 2 dias, foram 41 dias. O que acontece também, no decreto assinado em abril pelo presidente Bolsonaro, que cassou o funcionamento de diversos conselhos e comitês, foram extintos 3 comitês. Os conselhos sociais, né? Exato, mas tinham 3 comitês no meio que teriam um funcionamento decisivo nesse momento. Não só para a ação de investigação e a ação emergencial de limpeza das praias, mas os comitês devem ter um funcionamento constante para garantir o treinamento dos profissionais, a preparação dos manuais em caso de ocorrência de acidente de óleo, como deve ser feita a limpeza, como deve ser feita a mobilização. E esses comitês foram extintos e até hoje não foram recriados. Então, isso é muito grave. A gente viu uma grande generosidade dos nordestinos e das nordestinas limpando as praias, colocando em risco a própria vida, a própria saúde, por paixão pela nossa região e pelo meio ambiente. Pois é, esses mutirões... é louvável, mas a gente não pode deixar de cobrar o papel do governo federal, que é, pela legislação ambiental, quem tem a responsabilidade de atuação em um caso de grande desastre como esse, que atingiu mais de 9 estados brasileiros. Pois é, esses mutirões, as pessoas que participaram e que foram muito... deram certo, né? Mas eles depois relataram sentir enjoos, coceiras e podem vir a ter outros tipos de problemas de saúde, né? São materiais pesados, esses derivados, o próprio petróleo cru, que foi o vazado, ele é feito por materiais extremamente pesados, por hidrocarbonetos. Uma parte disso evapora ao longo do transporte na água, mas outra parte pode ficar ali e ser volátil durante o manuseio. Então a própria inalação, o próprio contato
pode colocar em risco sim a saúde. Por isso que a gente admira muito e parabeniza o trabalho dos voluntários, mas ao mesmo tempo tem que falar do risco que se tem em torno disso e que se for para fazer um trabalho tem que ser bem orientado. É arriscado, mas aqui a gente tem que destacar um papel da CPI. Nós entendemos que o acidente, o desastre, o crime foi muito grande. Agora a gente tem que cuidar de limpar as praias para garantir a autoestação do verão. Que está chegando. Então, nem se pode menosprezar o tamanho do problema, mas também não pode criar um pânico generalizado que vai afetar toda a cadeia produtiva do Nordeste brasileiro. Então, tem que ter esse equilíbrio. E como é que se faz isso? Trabalhando de maneira séria, comprometida e unificando todos os serviços em torno de um trabalho comum. Pois é, o senhor já falou que foi o maior desastre ambiental em extensão. Mas existe também o problema do turismo, né? O óleo atingiu praias famosas do Nordeste, como Carneiros, em Pernambuco, e Praia do Forte, na Bahia. Como é que estão os pescadores, os donos de restaurante, os garçons, toda a cadeia produtiva que está em torno desse turismo? O turismo é uma grande fonte de renda do Nordeste brasileiro. O Nordeste é o principal destino turístico dos brasileiros. E aqui, quando a gente fala de turismo, não são apenas os grandes hotéis, que são importantes, são relevantes, mas a gente está falando da marisqueira, do pescador artesanal, daquele que vende no trabalho informal um refrigerante, uma comida na beira de praia, um caldinho. Então, pega dezenas, milhares de pessoas que têm um papel social fundamental de garantir o sustento de suas famílias. Por isso que a gente precisa olhar daqui para frente o que deve ser feito na legislação brasileira para tornar o Estado brasileiro mais eficiente, e a gente tem que ter um cuidado emergencial de garantir a autoestação da nossa região. O que é isso? Avaliar quais são as praias que estão próprias e quais são as impróprias para banho. No meu estado de Pernambuco, por exemplo, o governador Paulo Câmara autorizou a coleta de amostra de água de todas as praias do nosso litoral, para fazer uma avaliação em laboratório que deve ser divulgada nos próximos dias, se as águas estão próprias ou não para banho, para não criar, nem menosprezar o problema, nem criar um problema maior do que ele é. Agora é o que dá para fazer. Isso é que tem que ser feito de imediato. E a CPI pode ajudar nisso, vai ajudar nisso, precisa do trade turístico junto para poder fazer um trabalho em defesa da economia do turismo da nossa região, mas em defesa da preservação do nosso meio ambiente. Pois é, porque agora que a coisa já cresceu e já não foi contida lá atrás, só cabe são ações paliativas de limpeza das praias, de limpeza dos corais, da areia, da fauna marinha, de todo o ecossistema e garantir que o Brasil esteja pronto para, se infelizmente acontecer algum novo desastre, o Brasil tem que ser muito mais ativo em suas medidas. Porque tem essa questão também dessa última informação de que a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a UFAL de Alagoas viram uma mancha que eles acreditam, eles estão dizendo que existe, de 200 quilômetros quadrados, que está perto da costa, no sul da Bahia. Essa informação foi veiculada por 2 departamentos de universidades distintas. A Marinha inicialmente desmentiu essa informação, disse que fez uma visita à área e não identificou. E aí é que está um dos grandes problemas do não cumprimento do Plano Nacional de Contingência. A gente não tem uma unidade, uma unificação da informação, um comitê central que valida, que tem um porta-voz oficial do que foi feito, do que não foi feito, do que é verdade, do que não é. Então, quando você não tem essa centralidade, cada departamento pode expor a sua pesquisa. E aí cria uma confusão na sociedade do que é verdade e do que não é. Essa daí, por exemplo, tem um outro departamento que diz que nas imagens de satélite, a frequência de resposta da imagem de óleo, ela é semelhante à frequência de algas. Então, se você tem uma água com muita matéria orgânica, plâncton ou alga, ela pode, aparentemente, no satélite, aparecer como uma mancha de óleo. Então, tem discordância entre os centros universitários, entre o de Pernambuco, por exemplo, que não concorda com essa tese, com o de Alagoas e do Rio. Já disse que não concorda. Então, é preciso centralizar essas informações
para não criar uma grande onda de especulação e que só vai atrapalhar o Nordeste brasileiro. O que a senhora acredita, a gente está chegando ao fim, o que a senhora acredita que a CPI vai poder fazer que não foi feito até agora? Primeiro ponto, a CPI vai reforçar a capacidade de investigação. Nós podemos fazer isso requisitando membros da Polícia Federal, do IBAMA, do ICMBio, de universidade, de centros de pesquisa. Então, descobrir o que foi, quando foi, como foi. Segundo ponto, a CPI tem o poder de fazer a avaliação das ações que foram ou não tomadas pelas autoridades. Quem tem responsabilidade das ações são os chefes de poder executivo. Então, o poder legislativo tem essa prerrogativa dentro da CPI de fiscalizar o trabalho do executivo. Poder dizer, o governo federal foi omisso aqui, o governo federal deixou de agir isso, deixou de cumprir tal plano. Então, esse papel vai ser fundamental. E, no fim, produzir uma nova legislação brasileira para grandes desastres ambientais, principalmente ao vazamento de óleo. Então, tem muita coisa para fazer. Qual o seu papel na comissão? Qual vai ser nós não estamos pensando em protagonismo, em qual papel, mas a nossa luta é para criar, conseguimos criar, agora é pela instalação. Depois dela instalada, a nossa missão está cumprida, e aí o presidente Rodrigo Maia, com toda a sua capacidade, vai poder ajudar a montar esse time para a gente trabalhar pelo Nordeste brasileiro. Isso daqui está acima de qualquer pauta política, partidária ou eleitoral. Quem está nessa luta aqui é defendendo o Nordeste, defendendo o nosso ecossistema, a natureza e o direito da liberdade do nordestino. A praia é o ambiente mais democrático de lazer que existe. Então vamos defender esse direito para os nordestinos. E para o Brasil inteiro, e para o mundo, né? Isso, para o Brasil e para o mundo. Para as águas quentes do Nordeste. Muito obrigada, deputado. Muito obrigado, continuar Mariana. Acompanhando aí, daí para frente, a CPI. Eu conversei com o deputado João Henrique Campos, do PSB de Pernambuco, sobre a CPI do vazamento de óleo, que vai investigar o desastre ambiental no Nordeste brasileiro. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Você pode rever esta e outras edições em câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.